Saravali, aproveitar aqui um pouco do gancho, né? Mais cedo a gente estava falando aqui sobre as falas do ministro Fernando Haddad naquela entrevista, falando muito que, insistindo ali muito na tese de que a Selic está alta, talvez seja superficialmente alta, porque ele faz ali uma comparação que se pudesse chegar a 12 e aumentar só 0,2% ali no indicador do IPCA, mas ele também fala que talvez a culpa seja do Banco Central e também do Congresso por conta do fiscal, né? Trazendo ali uma pressão por conta do fiscal. Queria entender um pouquinho da tua leitura, como você interpreta aí, de fato, essas falas do ministro Fernando Haddad. Sempre a culpa é dos outros, nunca é nossa, né? Não só ele, mas também tem outros membros, né, do governo passando esse recado e tentando terceirizar a culpa, né? E aí eu sempre digo assim, importante a gente fazer uma autocrítica, né? Olhar um pouco. E uma parcela grande dessa culpa é do próprio governo, né? Assim, não é necessariamente de um ministro específico, mas do governo que tem, de certa forma, sinalizado essa irresponsabilidade fiscal, né? Ou seja, esse compromisso que vai acabar acarretando, acho que os economistas de 10 que você pergunta, 10 têm essa preocupação. Em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão drástica aqui no Brasil, radical. Senão acontece tudo que a gente viu aqui no nosso vizinho, na Argentina. A gente começa a ter problema com rolagem de dívida, acaba tendo todo esse desafio, né, em relação à questão do endividamento. Tá? Mas quando a gente fala, só para a gente reforçar aqui a questão da nossa taxa de juros, né, nossa taxa básica de juros. Duas questões. Primeiro, o mundo todo em 2025 vai ser lembrado pelo período de início de afrouxamento monetário, ou seja, o mundo todo está caindo juros. O Brasil é um dos poucos países que não vai cair os juros em 2025. Quando a gente vai fazer a retrospectiva final desse ano, no começo do ano que vem, fala assim, o mundo reduziu os juros e o Brasil não, né? Segundo ponto, né, quando a gente fala de taxa de juros nominal, a gente lembra que nós somos a quarta maior do mundo. A gente só perde para países assim que estão em guerra, por exemplo, que nem a Rússia, tem problemas históricos como a Argentina, como a Turquia, e depois vem a gente. E o terceiro ponto que eu lembro, né, eu sempre reforço, é que depois do Brasil, em quinto lugar, vem o México, que tem exatamente menos da metade do que a nossa, e isso mostra um pouco do problema fiscal aqui no Brasil. O atual presidente do Banco Central, Galípolo, ele não coloca muito nas apresentações. Mas o Roberto Campos Neto, eu gostava muito das apresentações públicas, né, dele, quando ele fazia, e ele falava muito, deixava muito claro por que o Brasil precisa ter, infelizmente, taxas de juros maiores, mais altas, para fazer efeito aqui que a gente chama na economia no controle inflacionário. É um pouco dessa discussão. Talvez nós estejamos começando a sentir agora o efeito, né? Então, assim, não é um efeito de 3 meses, 6 meses, demora muito para o efeito chegar, e chega muito pouco na economia real, né, no dia a dia. Acaba afetando só determinados setores, tem muito subsídio, tem muito impacto indireto. Então, é essa leitura. Tá? É lógico que a gente entra em 2026 com a sinalização de queda de juros, mas o mercado ainda é muito dividido por conta do fiscal. Então, para você que não necessariamente é economista, mas tem o que a gente chama essa dominância fiscal, ou seja, o fiscal ele vai ficando tão ruim, tão forte, que você pode jogar os juros para 10, 15, 20%, ele acaba tendo um efeito muito pequeno, diferentemente de uma economia que você sobe rapidamente os juros, já tem um efeito, já esfria a economia e a inflação cede. Então a nossa inflação está cedendo? Tá. Mas ainda a grande preocupação, imagina que a gente está nos 42 do segundo tempo, nesse exato momento, a gente não sabe, né? Alguns dizem que sim, outros que não, se a gente vai entregar a inflação dentro da meta. Né? O que é dentro da meta? Nosso centro da meta é 3%. O limite ali para você passar de ano é 4,5%. Alguns falam, não, vamos chegar a 4,4%, outros falam 4,7%, né? Talvez algo para os 4,5%, mas vai ser muito raspando. A gente vai ter uma entrega muito fraca, assim, muito decepcionante em termos de trabalho do Banco Central. Por isso que o Banco Central, o que eu valorizo do Galípolo, que era um receio que eu particularmente tinha, é que o Galípolo cedesse da toda essa pressão política. A princípio, não só ele, como toda a diretoria, não estão fazendo isso. Estão falando assim, a gente precisa controlar a inflação e vamos continuar com a taxa de juros alta enquanto a gente não conseguir ceder. Mesmo o recado dessa semana, só para terminar, a ata do Copom, né, dessa semana, ele fala o seguinte, mesmo lá no cenário de horizonte, né, de referência, segundo trimestre de 2027, não estou falando nem 2025, nem 2026, 2027, mesmo lá, expectativas economistas, mesmo assim, não chega no centro da meta, que é 3%. Chega bem próximo, mas ainda está acima do centro. É isso que a gente chama de desancoragem.
e se, de novo, perguntando para 10 economistas, eu também me incluo nessa, deve-se a irresponsabilidade, né, a preocupação em relação ao resultado fiscal. Não tem um outro efeito, a gente não tem grandes preocupações, diferente do que foi a pandemia, teve efeitos não recorrentes, né? Teve ruptura de cadeia, oferta de produtos, enfim, ali é difícil de dizer, né? Principalmente no lado da oferta. Agora, aqui no Brasil, no ano de 2025, nesse biênio, grande parte esse efeito fiscal que acaba prevalecendo, contaminando a inflação, né? Então, assim, economia muito aquecida ou sobreaquecida, né? E ainda não dá sinais de arrefecimento, mas por outro lado, tem alguns pontos que mantêm a nossa economia muito aquecida, mantendo a inflação em patamares bastante altos. Né? Ou seja, não convence, né? Mas tudo bem. O discurso já não convence mais. Vai lá, Felipe. Ô, Saravalho, eu queria até expandir um pouco, né? Porque na entrevista o Haddad falou da meia-culpa, né? Ele não faz a meia-culpa dele, mas cobra a meia-culpa por parte do Banco Central de reconhecer que ele está fazendo um esforço fiscal. E tem uma passagem interessante que ele fala, né? Pô, todo mundo critica, né, o Banco Central. Faria Lima critica, o governo critica, até o Donald Trump critica o Banco Central americano, mas por que eu não posso, né? Por que me cobram quando eu peço que o Banco Central derrube o juro? E Donald Trump é algum tipo de proxy ali, ou de exemplo, né, de tratamento por parte do Banco Central, sendo que está dia sim, dia também batendo no Jerome Powell, coitado. No Fed. Acho que eu vou tentar defender aqui os presidentes dos bancos centrais, né? Principalmente os independentes, né? Isso a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a valorizar. É muito importante essa decisão, esse reconhecimento de ter o Banco Central independente. E vocês conseguem ver no próprio Estados Unidos, né? Eu, embora concorde com muitas falas do presidente Donald Trump, tem muitos momentos que a gente discorda completamente. Né? E essa talvez seja uma delas. Né? A gente não precisa concordar 100%, embora tenha muitas ideias ali consideradas super positivas para a economia americana, economia mundial, liberal, mas não necessariamente todas elas. E com certeza essa tentativa de influenciar a política monetária é uma delas. Só que o Banco Central americano continua sendo muito resiliente, resistente, muito técnico, tanto é que essa próxima decisão aqui de dezembro, talvez seja a pauta daqui a pouquinho, a gente vai conversar mais, ainda está muito incerto. Né? O Banco Central fala, mas será que a gente precisa ter mais uma queda ainda esse ano? Né? Mas o presidente dos Estados Unidos continua colocando pressão. Não, mas espera aí, a inflação será que já está cedendo o suficiente para a gente reduzir essa taxa de juros agora em dezembro? Aqui no Brasil também. Né? E aí eu faço só um contraponto aqui no Brasil, quando a gente fala de um ministro da Fazenda, mas o governo tem passado muito essa sinalização, que eu sempre falo o seguinte: a gente tem uma política econômica, política no Brasil, e aí acaba fazendo essa correlação com política educacional, né? É que a gente sempre vai procurar o que é mais fácil, né? O jeitinho brasileiro, o jeitinho de ser aprovado ali com uma nota mínima, né? E umas discussões que nós tivemos ao longo dessa semana agora em relação ao resultado fiscal, né? Então, assim, o resultado primário, né? Vamos dizer assim, que seja nota para ser aprovado. Então, a gente pode ser aprovado com 5, com 6 ou com 7. Pô, eu gostaria de ser aprovado com 7. Não, mas eu vou discutir lá com o TCU, com outros órgãos, que se der tudo certo eu consigo passar com 5, né? Não, a gente precisa se esforçar para entregar uma nota 7, né? E aí tem um outro aluno querendo discutir com alguns ministérios do governo, falando assim, não, mas eu consigo, de vez de olhar para o centro da meta de resultado fiscal, resultado primário, não, eu vou lá olhar para o mínimo, vou fazer o mínimo. Né? Então a gente sempre fica passando, sendo aprovado com o mínimo. Não, a gente precisa ter uma política, seja a política econômica ou qualquer outra, ter essa discussão de estar fazendo o melhor para o país. Né? E é sempre essa discussão que a gente está tendo. Não é o que a gente está tendo aqui agora, né? É só para a gente colocar um pouco dessa responsabilidade. E, de novo, agradeço muito, parabenizo muito o trabalho do Banco Central, continua muito sério, muito técnico, muito responsável e não sofrendo influência de política, pelo menos no curto prazo. Né? Então, isso está escrito, né? E acho que até a gente chegou a ter um ponto um pouquinho mais otimista, mas quando veio a ata, eu falei assim, não, realmente é um discurso muito duro, independente, muito sério, embora tenha sido indicado pelo governo atual, não está até esse momento sofrendo influência. Vamos que continue assim também para 2026 na política monetária. É ruim, pessoal, ninguém gosta de juros altos, ninguém gostaria de ter juros altos, mas a gente precisa ter os motivos por que a gente tem juros tão altos aqui no Brasil.